Uma das outras características muito importantes associadas ao treinamento desse tipo de modelo está associada à normalização das ativações, né? Então, a gente já falou sobre isso em vídeos anteriores, no processo de otimização dos modelos, mas uma das camadas que podem ser adicionadas para tentar melhorar o desempenho desse tipo de modelo, principalmente de um modelo de uma camada de ativação do tipo ReLU, é uma camada de normalização, e a gente já abordou quais são as características dessa camada. Ela está associada a você tentar alterar a distribuição dos dados na entrada de cada uma das camadas de ativação. Então, se a gente faz um pré-processamento da entrada dos dados para poder melhorar a representação desses dados e para que eles fiquem mais próximos das regiões de trabalho da função de ativação, porque a gente não pode fazer isso em cada uma das camadas de processamento. Isso foi uma ideia muito interessante e que tem um resultado muito legal do ponto de vista de otimização dos modelos e velocidade de treinamento. E a partir dessa proposta, que foi a normalização a partir do batch, então eu faço uma normalização a partir do conjunto de imagens que eu vou usar durante aquela retropropagação, que corresponde ao batch dessas imagens. Existem várias variações, né? Então a abordagem tradicional que estava associada ao batch. Depois a gente tem algumas propostas sugerindo que a gente faça isso em relação às camadas, né? Eventualmente em relação às instâncias, ou um conjunto de instâncias, né? Que é a normalização a partir de um grupo de dados. Então essa é uma forma muito importante que pode ser utilizado, né? Uma forma de ajuste muito importante que pode ser utilizado no processo de treinamento desses modelos e que você consegue alterar de uma forma bem simplificada quando está utilizando esses frameworks de treinamento, né? A regularização também é uma característica muito importante associada ao treinamento desses modelos, dado que eles têm muitos pesos e quanto mais pesos eu tenho no modelo, maior a possibilidade de fazer um ajuste, um sobreajuste sobre os dados de treinamento. Então, regularizar é tentar fazer o quê? Tentar fazer com que a contribuição de cada um desses pesos seja mais genérica do que uma contribuição específica para cada exemplo de treinamento, né? Obviamente, quanto mais regularização eu introduzo, maior a possibilidade de eu ter um underfitting, né? Então tem que ter um controle aí de quanto vai usar, mas é uma parte muito importante do treinamento desse tipo de abordagem, e tanto é que existem várias técnicas para fazer isso, eventualmente de forma até diferente, né? A gente já viu nos vídeos anteriores as normalizações que a gente introduz na equação de ajuste dos pesos, onde a gente tenta, de alguma forma, direcionar o formato desses pesos do modelo sem olhar para o erro de classificação ou para a loss especificamente. Então, a gente quer que eles tenham algum tipo de característica. Então, se eu quero que tenham pesos menores ou pesos mais esparsos, né, utilizando as funções L1 e L2. O conceito associado a dropout, onde eu desligo alguns dos neurônios associados ao modelo. Então, eu obrigo os demais pesos, né, os demais neurônios a responderem de forma eficiente em relação à entrada, né? Então, mesmo sem ter tanta informação correlacionada nos neurônios que foram desligados, então eu tenho uma regularização dentro da rede, eu tenho várias redes dentro de uma arquitetura só, é uma forma bastante eficiente de treinar os modelos. A gente já falou sobre o batch normalization, né, no slide anterior, que eu posso fazer tanto para exemplos, para camadas, para instâncias ou grupos de instâncias, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma outra característica, que é o Data Augmentation, que foi uma das técnicas que ajudaram também a AlexNet a ter resultados eficientes quando estava no desafio associado à base de dados ImageNet, né? A Data Augmentation é uma nova característica, mas percebo que, em comum, em relação a todas essas técnicas, está a característica de introduzir ruído, tentando diminuir a regularização da rede, né? E aí você introduz o ruído e tenta calcular o resultado médio, obter um resultado médio que seja um resultado melhor do ponto de vista de classificação e que decore menos os dados de entrada, dado que eu tenho uma grande quantidade de informação e grande quantidade de exemplos. Então, eu tenho muita dimensionalidade e muitas instâncias e exemplos durante o treinamento e eu preciso conseguir controlar o overfitting associado a esse modelo. Então, uma das técnicas que pode ser usada, na verdade, existem várias técnicas de processamento de imagem que pode ser usada, eu vou mostrar algumas das mais utilizadas,
Por exemplo, aqui a gente está mostrando os conceitos associados a flip de imagens. Então, se eu tenho lá uma imagem, uma direção, eu posso claramente alterar a direção dessa imagem ou, eventualmente, a rotação dessa imagem, as cores associadas a essa imagem, a intensidade das cores da imagem. Então, vocês podem ser bem criativos na hora de gerar esse tipo de augmentation, porque na medida que você faz um processamento desse, você aumenta a representatividade desses dados. Então, você tem lá a mesma imagem no caso aqui está sendo representado por um gato, em duas orientações. Então, você não precisa ter um outro exemplo real para fazer isso, você garante que a distribuição é muito parecida com a distribuição original e a representatividade aumenta. Então, você pode fazer variações das cores, intensidade, tonalidade, algumas correções de angulação para permitir diferentes visões acerca do modelo, e tudo isso vai contribuir para que o seu modelo fique mais robusto do ponto de vista de classificação, né? A sua CNN vai ficar mais representativa em relação a essas imagens de entrada. Uma outra técnica bastante utilizada é fazer o random crop, porque você nunca tem certeza de qual vai ser o enquadramento que a imagem vai entrar. Então, o que você pode fazer é, de certa forma, fazer subamostragens das imagens disponíveis na amostra e, a partir disso, utilizá-las no treinamento. Então, você faz lá, de forma aleatória, seleciona quadros associados a esse exemplo, normaliza por essa largura ou altura e utiliza no conjunto de teste uma combinação desses crops associados para poder fazer o treinamento do modelo. Uma outra técnica muito utilizada, normalmente para base de dados menores, é o cutout, né? Você retirar parte da imagem para poder fazer com que ele fique mais robusto, com que a representação das características fiquem mais robustas a possíveis obstruções que vão ter nessas imagens. Então aqui, de forma aleatória, a gente está removendo aqui parte da informação e faz com que o modelo fique robusto somente considerando a informação que ele tem disponível. Então é uma técnica bastante interessante para dar um pouco mais de robustez e regularização aos modelos, né? Inclusive é uma técnica usada às vezes para saber quais são os conceitos que estão sendo aprendidos por esses modelos. Então, em técnicas que tentam explicar o conceito associado ao que está sendo aprendido por uma CNN, às vezes a gente obstrui a informação de interesse para ver se ela continua conseguindo classificar. Porque se ela estiver conseguindo classificar, ela aprendeu, na verdade, um outro conceito que estava naquelas imagens de entrada e não exatamente o que a gente queria que ela aprendesse. Uma outra forma de fazer regularização é tentar mexer nas conexões, e a gente já viu algumas dessas opções nos vídeos anteriores, mas eu posso desligar o neurônio, posso desligar a conexão, né? Posso desligar a camada. Então veja que aqui no exemplo do Stochastic Depth a gente está fazendo o quê? A gente eventualmente desliga uma camada toda e faz com que a rede de alguma forma consiga aprender somente considerando algumas das camadas. Então eu ofereço maior robustez a esse modelo usando esse tipo de característica, né? Ou eu desligo conexões, ou eu desligo os neurônios como um todo, ou eu eventualmente desligo algumas camadas nesse processo. Uma outra forma de fazer regularização, que foi proposta há algum tempo, ela não é muito aplicada, mas ela tem resultados bem interessantes, é eu fazer um pooling fractal, né? O pooling normalmente é uma operação que a gente reduz a dimensionalidade do modelo e que vai deslocando, né, as janelas de análise de cada parte dos mapas de uma forma linear. Só que uma das sugestões é que essa forma não fosse tão linear e eu pudesse introduzir mapas de pooling que pudesse considerar representações de camadas que não estão diretamente associadas, né? Também é uma forma de aumentar o poder de representação, né, ou de regularização desses modelos. Uma outra forma muito interessante que foi introduzida aqui no ano passado é o conceito de Maxup. A ideia aqui é um conceito bem interessante, né? É você combinar diferentes classes ou diferentes imagens, no caso aqui é um exemplo de uma imagem, e fazer com que a rede, de alguma forma, consiga aprender essa representação
da transição dos dados, porque aí ela fica mais robusta a imagens que sejam parecidas, mas de diferentes classes. Então veja aqui que a gente está fazendo o quê? Um merge aqui associado a duas imagens, gerando uma terceira imagem, né? Então fundindo essas duas imagens para gerar uma terceira imagem, ponderando aqui o quanto de informação está vindo de cada conceito. E a partir disso eu tento treinar esse modelo para tentar abstrair esse conceito associado a cada um desses dados. Então é uma outra técnica bastante interessante e vocês podem abstrair isso de imagem para qualquer outro tipo de conceito. No processamento quando a gente está processando vídeo ou imagens temporais, é uma das características uma das técnicas que podem ser usadas esse tipo de estratégia, eu tentar, a partir de uma sequência temporal de informações, tentar formar uma única representação, que seja a combinação desses dados e, a partir disso, tornar o modelo mais robusto. Eventualmente, a gente tem resultados bem interessantes fazendo isso, mas o custo computacional de fazer é extremamente elevado. Então, tem que ponderar o quanto vai usar de cada uma dessas técnicas para fazer essas operações. Uma outra forma de regularização, ela é bem tradicional, do treinamento de redes neurais, é o conceito de early stop, que é você parar previamente o treinamento na medida que o erro de generalização começa a subir em relação ao erro de treinamento. Então, a gente começa a analisar as curvas de treinamento, que está normalmente associado à loss, a função de perda, que a gente quer que seja a menor possível, dado que a gente sabe que quando a saída desejada e a saída objetida são iguais é o nosso target. Então, a função de perda, a gente quer que ela caia de forma contínua, e num treinamento eficiente ela deve cair bem próximo de zero. E quando a gente analisa as curvas de desempenho do modelo, a gente vai ter a acurácia. À medida que a loss cai, a acurácia sobe, principalmente do treinamento, mas a gente quer que tanto a acurácia de treinamento quanto a de teste se mantenham na mesma direção, dado que a gente está obtendo generalização. Esse conceito de generalização a gente já comentou, que é responder bem para dados que não foram vistos no treinamento, mas na medida que a gente percebe que a validação está caindo, quer dizer que ele está começando a responder de forma não eficiente para dados não vistos em treinamento, é um indício de overfitting, a gente poderia parar o treinamento nesse momento, porque seria o melhor ponto de interesse nesse ajuste dos pesos. E aí evita que a gente tenha, talvez, que fazer uma estratégia como poda ou retreinamento baseado nesse tipo de problema.